Henriqueta é uma Kombi que o Bruno e a Queca adotaram como casa e estão viajando pela América há 2 anos com ela. Os dois são formados em Direito, tinham uma vida confortável com um bom emprego, até uma empresa, mas faltava algo que desse sentido à vida e resolveram se aventurar. Apesar de muitos pensarem que abandonar tudo e sair nessa vida nômade estava sendo uma fuga para não encarar a realidade, eles estão mostrando que realizar esse sonho foi possível e têm planos bem mais audaciosos com a experiência que estão adquirindo pela estrada. Convido vocês a viajarem conosco nesse bate-papo. E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo episódio da temporada Nunca é Tarde, onde a gente bate um papo com pessoas que se reinventaram profissionalmente, mudaram de carreira, foram fazer algo novo, enfim, atrás de novas oportunidades e desafios. Então, são profissionais de diversas áreas que deram uma guinada em sua vida, né? Seja por uma opção profissional, atrás de um hobby, atrás de um sonho, por prazer, diversão, ou mesmo por necessidade, né? Eu sou o Ricardo Manda, eu sou o host do Nada de Pânico, e queria pedir para você, né, que está vendo a gente, ouvindo, para seguir, clicar aí, dar seu joinha no YouTube, ser um seguidor nosso, ou nas plataformas de podcast também, seguir, para vocês não perderem nenhum episódio. E, além disso, a gente está com uma pesquisa agora, né? Para ouvir vocês cada vez mais, vocês vão ver aqui que na descrição tem um link para a pesquisa. Clica lá, dê a sua opinião, é rapidinho, dura 1 ou 2 minutos, são coisas muito rápidas e básicas, tá? E hoje a gente tem um prazer de receber direto do Panamá, né? Se não estiver enganado, a Queca e o Bruno, tá? E eu tenho aqui a companhia do Eduardo Colde e do Rui Cunha, também para participar desse papo com a gente, tá? Então vamos lá, se não estiver enganado, vocês se formaram em Direito pela PUC, Campinas, né? E resolveram dar uma mudada radical na vida de vocês, e hoje vocês estão percorrendo as Américas em uma Kombi. Então vamos lá, Keke e Bruno, podem começar, depois a gente manda bala aí nas perguntas, nas dúvidas, mas, né, vocês querem dar a sua introdução inicial? É isso aí, valeu, Ricardo, obrigado aí pela oportunidade primeiro, né? Rui, Eduardo, brigadão a todos. Obrigada, vamos começar a conversar aqui, né? Acho que tem bastante história para contar aí da viagem. Tá, mas... Oi, pode falar. Não, que isso? O resumo do resumo é isso mesmo. Nós nos conhecemos, inclusive, na faculdade de Direito, nós somos formados, mas a gente sempre se sentiu um pouco perdido aí no ramo, e fomos procurar outras coisas, assim. Não nos encontramos também, né? Abrimos negócio, a Queca trabalhou em banco. Negócios, só para ter, então, para dar um contexto, o que vocês foram fazer antes de viajar, começar a jornada? Né? O que vocês estavam fazendo antes? Quando eu me formei, eu nunca atuei na área jurídica, né? Eu me formei, mas eu entrei para o setor financeiro e trabalhei alguns anos em instituição financeira. Tá. Trabalhei em 2 instituições diferentes. E quando eu pedi demissão, eu era gerente de uma instituição grande, de uma boa instituição, mas eu já estava bem, não insatisfeita, mas um pouco... Eu queria mais, eu queria outra coisa, na verdade. Eu falei, gente, eu tenho saúde, eu tenho... A vida é mais do que isso, não é? Era isso, eu estava incomodada. Uhum. E o Bruno também fez outras coisas. Eu também saí do Direito, não, assim, eu formei, mas não era a minha área, não me identifiquei nem um pouco. Sempre tive o sonho de abrir um negócio próprio, juntei o dinheirinho, abri com os sócios, não me identifiquei também, não era o que eu queria, vendi o negócio. E aí, pós-pandemia, né, que acho que a gente... na verdade, a gente teve um clique, acho que durante a pandemia, foi? Um pouquinho antes da pandemia, deu a gente estralo, teve o dia assim, da virada da chave. Não, foi justamente isso. Eu ia perguntar, quando que deu esse momento, né? Vou fazer algo diferente, e a ideia de viajar. Quando é que veio isso? Deixa eu fazer só um complemento dessa pergunta, se vocês me permitem. Como é que vocês chegaram nessa virada de chave? Já foi uma coisa que teve uma maturação, aí um dia vocês, não, é isso mesmo, e aquilo realmente virou um objetivo,
e se vocês começaram a planejar, ou se foi uma coisa tipo, vamos vamos e acabou. Eu acho que assim, a gente estava vindo de uma insatisfação crescente, assim, só que a gente não identificava exatamente, acho que, de onde era, né? A gente conversava, não estava muito satisfeito com nossos trabalhos, a gente não estava vendo o que a gente queria, apesar, não financeiramente falando, que isso não estava ruim, mas a gente não estava vendo o que a gente queria. A gente esperava, chegava no domingo, a gente estava triste, já esperando chegar a sexta para poder curtir a sexta e o sábado, e no domingo até o meio-dia, sabe? Aquele negócio de empurrando, assim, a gente não queria isso. Aí, acho que foi chegando numa crise, até que teve um dia mesmo, foi um dia específico que a Queca teve... Eu sempre acordei mais cedo que ela em casa, e aí ela já tinha largado do banco por problemas emocionais também, estresse de trabalho. Ela já tinha largado do banco, nesse dia eu acordei e ela estava acordada, eu achei muito estranho. E ela estava numa crise, assim, ela falou, não dá a vida que a gente está levando, não podemos continuar assim, nós precisamos dar uma mudada e vamos fazer uma coisa diferente, vamos perseguir um sonho. A gente nessa época estava juntando dinheiro para abrir um negócio, justamente para sair daquilo, mas a gente nos pegou pensando, será que é abrir um negócio que a gente quer ou a gente só vai trocar, né, um trabalho que a gente tem por outro e também vai continuar enxugando o gelo ali? Sem trazer satisfação, né? Uhum. E aí, então, ela falou, não, nós vamos fazer uma coisa diferente, nós vamos atrás do nosso sonho. E a gente começou a pensar, qual é o nosso sonho, então? Se a gente ganhasse na Mega Sena, o que a gente faria? Então, a gente começou a pensar, acho que o que a gente mais gosta é viajar. A gente se conheceu por causa de viagem, a gente gosta muito de viagem. Então, imagina viver viajando, imagina ganhar para viajar um dia. E aí a gente começou a pensar, como a gente pode fazer isso? Pois aliás eu quero até aprender, né? Porque isso eu tenho na minha cabeça sempre também. Mas vamos lá, desculpa interromper. Imagina, a gente pensou nesse negócio. Vamos viajar então. Se é o que a gente ama, a gente vai fazer isso dar certo. E esse clique foi em 2019. Isso no começo da pandemia, então. Foi logo antes. Exatamente, porque a gente teve esse clique e começamos a nos movimentar de alguma forma. Tipo, como que vamos viabilizar isso? E logo que a gente começou a pesquisar sobre isso, estourou a pandemia. Aí a gente teve tempo para planejar muito. Então vocês começaram a pensar nisso em 2019, que deu o clique, mas quando vocês começaram a viajar? Foi quando? A viagem foi dia 8 de outubro de 21. Né? De 21. Porque na época, assim, a gente estava juntando um dinheirinho para abrir negócio, mas a gente também queria planejar, a gente queria ter certeza de que não ia fazer uma loucura, sair com a Kombi por aí e não ter mais o que fazer, né? Na verdade, a gente nem sabia que seria com uma Kombi. Aliás, essa é uma outra pergunta. Por que Kombi, né? Da onde que veio isso, né? Na verdade, a gente começou a pensar, viabilizar uma forma da gente viver fazendo o que a gente gosta e alguma forma de ganhar dinheiro na estrada, para não durar muito pouco, né? Porque a gente tinha uma reserva, então a gente falou assim, olha, a gente precisa viabilizar essa situação, então a gente precisa, seja de mochilão, seja de carro, seja de qualquer coisa, a gente precisa ter um valor ali que a gente tem a certeza de que vai continuar viajando. Então, a gente tinha um planejamento, tipo, se nada desse certo, seria com as nossas economias que a gente ia acabar. A gente de acordo com o que a gente planejava, a gente juntou dinheiro para viajar por aproximadamente 2 anos, se a gente não conseguisse ganhar nada na estrada. Então, se desse errado, depois de 2 anos, a gente pensou, aí a gente volta, pelo menos... Vivemos uma aventura. 2 anos diferentes. Então, a Kombi é o que cabia nesse orçamento, é isso? Como é que é? A Kombi é o que cabia nesse orçamento de 2 anos. A gente não escolheu a Kombi porque é o nosso sonho, porque era mais barata para fazer uma casa relativamente confortável para poder viver assim. Mas é charmoso uma Kombi andando aqui pela América do Sul, que vocês passaram tudo. Vocês vão contar mais para frente, né? Nossa, né? a gente pegou carinho com o tempo, né? Imagino. E outra pergunta, por que o nome Henriqueta? Henriqueta vai. Não, sim, esse nome eu conheço. Não, mas a Queca vai contar? O nome da Kombi, né? Que eu acho que é Henriqueta, não é? É o nome da Kombi mesmo.
Mas, na verdade, a Henriqueta é como se fosse um alter ego meu. Quando eu sou muito competitiva. A gente gosta muito de jogar, sempre que reúne amigos, jogar baralho, jogar qualquer coisa. E a Queca é super competitiva. E aí eu assumo a personalidade de Henriqueta, que vai até o fim, que não tem medo de nada. Ela ganha, só que às vezes de ganhar. Tudo. A Queca perde a amizade, mas não perde no jogo, de jeito nenhum. A gente precisa de um carro que vai insistir nessa viagem, que uma Kombi que dure. Aí foi a Henriqueta. E a gente brinca quando a gente joga, assim, ela assume essa personalidade, é a Henriqueta, não é mais a Queca. E aí a gente resolveu dar esse nome pra Kombi também, pra ser uma brava, guerreira aí. Uma máquina que vai em frente sem parar. Isso aqui, que legal, que legal. E aí vocês modelaram a Kombi para morar dentro? Conta um pouco essa fase, desses 2 anos até vocês saírem. Teve um tanning aí da Kombi. Aí nós começamos a pesquisar, então, se tinha gente fazendo isso, como que seria possível morar num carro. Aí a gente entrou na internet e viu que era um universo, que já tinha gente fazendo isso, inclusive gente até de Kombi. Aí nós falamos, é possível então, né? É um negócio super palpável agora. Encontramos de tudo. Encontramos Fusca, Kombi, Land Rover, bicicleta, gente com carrinho de sorvete. Tudo que vocês podem imaginar nesse universo de viajantes. Aí a gente falou, vamos ver o que é mais confortável e que vai caber no nosso bolso também, porque a gente tem um cachorrinho. Isso que eu ia falar, detalhe, a gente tem um cachorrinho que a gente trata como filho, a gente não teve coragem de largar ele, nem eu sei, o Plínio, o Plínio, né, que tá aí. Tá dormindo ali. Vem nossa, aqui, cara. desmaiado. Olha aqui. Tá aqui, ó. Ô, Plininho! Ô, Plínio, olha só. E aí a gente queria viabilizar o projeto com ele junto. Eu falei, como que a gente vai levar? Porque mochilão, a gente poderia ir de mochilão. Mas é muito difícil botar em avião. Como que vai fazer com ele? E hospedagens que aceitam ele e tal. Acaba sendo um desafio a mais aí, né? E eu acho, hoje, vivendo como a gente vive, eu acho que é até mais caro viajar de mochila, assim. Então, para nós, foi a melhor opção viajar de Kombi mesmo. Que legal. E aí, como vocês perguntaram, a gente entrou nesse universo de corpo e alma, a gente só respirou isso, assim, por uns 2 anos. Só falava disso. E tudo, a gente ficava o tempo inteiro procurando referências, quem montou sozinho, como fez. A gente nunca tinha, trocado um chuveiro em casa. E falamos, vamos fazer essa Kombi. E aí a gente montou, demoramos muito para montar, acho que ficamos uns 6 meses montando. Erramos muito. Montamos totalmente artesanal, assim, manualmente. Ela é toda tadinha, toda estrupiada, toda fartinha. Tem que ser meio MacGyver, né? Um pouco na estrada, né? Tudo, a gente foi adaptando tudo. Era pedaço de mesa de um, era cadeira de outro, e usa peça, enfim. Foi assim. E acho que a vontade era tão grande. Acho que quem tem vontade vai atrás, não tem jeito. Eu não sei nem explicar. Oi, desculpa. Não, eu perguntar, assim, a gente vê o entusiasmo de vocês aí mesmo depois de todo esse tempo, eu acho que isso ainda vai durar muito, né? Porque acho que pelo nível de entusiasmo é muito legal, isso é contagiante. Mas a gente sabe que, assim, o que foi no início, ou alguma coisa que vocês queiram comentar, o que foi vamos dizer, na linguagem como algum perrengue, alguma coisa que vocês tiveram, que viram que esse sonho ia ser maravilhoso, mas que também tem um pé no chão, né? Que também acontecem coisas imprevistas e não vai ser a Kombi, né? Não vai ser sempre aquela viagem pelas nuvens. O que vocês podem destacar, assim, que foi mais próximo de cara, o que vocês quiserem? Cara, acho que tem uma lista de perrengues que a gente não é fácil viver assim, né? Parece um sonho e é um sonho para quem gosta igual a gente, mas é muito perrengue, toda hora é provação, assim. Mas eu, na minha opinião, Bruno, o maior perrengue de todos da viagem, para mim, acho que foi quebrar na Bolívia, lá no meio de uma estrada sem sinal de celular, o motor quase fundia, a gente não ter para onde ir, mal passava carro, chovendo, no mesmo dia nevou, foi logo depois da Estrada da Morte, lá que eles chamam, que é uma estrada super perigosa. Então esse dia deu um medinho, assim.
Mas eu sou meio calmo. Medíocre. Eu quase infartei esse dia. É que assim, eu falo pra você, a gente tá em casa aqui, né? Então, se a gente quebrar e ficar 5 dias, pelo menos a gente tá em casa. A gente tem onde dormir, a gente tem mantimento, a gente tem gás, a gente tem água. Então, alguma hora, alguma boa alma vai passar e nos salvar. Verdade. Tem esse lado mesmo. E uma coisa que eu queria saber, né? Vocês falaram, a gente juntou uma grana para uns 2 anos de viagem e tal. Agora, é claro, viajar é o sonho de todo mundo, né? Agora, como é que vocês hoje se mantêm financeiramente? Como é que funciona? Como é que é esse mecanismo, né? Esse negócio, né? Como que é? Então, no começo, quando a gente começou, a gente tinha essa reserva e a gente tem uma casa em Campinas, né? Que a gente aluga. Então, isso já é uma parte de uma receita fixa, ajuda. Exato, que nos ajuda. Mas a gente ela é um terço, sei lá, do que a gente até precisa, menos, né? até menos o mínimo necessário. Mensal ali. E aí a gente usava da nossa reserva. Só que a gente sabia que quanto mais a gente usasse, menos tempo de viagem a gente teria. Claro. Então, Porque vocês já estão com 2 anos. Já agora estamos 2 anos. 2 anos e pouco, já 2 anos e 2 então meses. vocês já atingiram mais do que a meta, né, do que vocês tinham guardado. Parabéns. Totalmente. Hoje a gente vê a possibilidade, tanto que a gente agora está no Panamá. Na verdade, os nossos planos, quando a gente começou, era chegar até a Colômbia, porque, né... Primeiro ir até o ponto mais ao sul, né, no Ushuaia, e depois subir até a Colômbia. Era o plano inicial, em 2 anos. Era o que cabia no bolso, assim, mas estando na estrada, a gente viu, na verdade, que as nossas contas também não estavam muito... certas, exatamente. Tem muita coisa aí no meio que acontece, que a gente não espera, custa mais do que o esperado, enfim. Mas a gente tinha mais ou menos esse plano. E aí a gente começou a fazer as redes sociais desde o dia que a gente saiu de casa. A gente falou, vamos apostar. Nessa que a gente entrou no YouTube, assim, para procurar possibilidades, procurar gente que vivia assim, vivia viajando, como fazia, se dava para viver em carro, começar a pesquisar esse universo, a gente viu aí que tinha gente que vivia apenas de viajar e mostrar como é isso, porque isso gera o interesse de muita gente. Hoje a gente normalizou, mas acho que para quem tem uma vida normal, entre aspas, sempre vivendo uma casa fixa, isso gera uma curiosidade. Como é que é viver cada dia num lugar, dentro de um carro? Como é que é cansar do calor e você correr para o frio, cansar do frio e correr para o calor, você ter essa liberdade? Acho que isso atrai interesse. Então, a gente pensou, bom, a gente pode também tentar fazer a rede social. E aí, a gente, desde o dia que a gente saiu, a gente já começou a gravar para o YouTube, fazer também foto, conteúdo para o Instagram, e sempre naquele pensamento. 2 anos a gente vai viajar, que a gente tem a reserva. Se der errado, a gente volta. Se começar a pagar um pouquinho, a gente vê se vale investir e seguir. Então, vocês monetizaram. Exatamente. A gente vive a maior parte da nossa renda vem do YouTube diretamente. Que legal. Então, a própria viagem, hoje em dia, está financiando tudo, né? Sim, exatamente. A menos quando a Henriqueta começa a dar muito trabalho, aí a gente tem que tirar da reserva. Quando tem manutenção mais alta da Henriqueta, nós fomos furtados na Colômbia e compramos um drone novo agora, então são valores um pouco altos que a gente tira da reserva ainda, mas para se manter no dia a dia nós temos. E como que é a manutenção da Kombi, né? Você falou aí que deu quase que o motor foi para o espaço na Bolívia. Toda hora vocês têm alguma coisa com ela? Assim, ela tem um problema crônico desde o Brasil, eu acho que é quase que genético da Henriqueta. Ela bebe, é isso ou não? Bebe. Até que ela é moderada. Até que ela não bebe muito, a gente não pode reclamar disso. Mas ela tem um problema crônico no sistema de arrefecimento dela, porque o dono anterior, essa Kombi é usada, né? Então a gente comprou, ela já era velhinha, a gente comprou com 116 mil quilômetros rodados. É pouco para uma Kombi, mas ainda assim é uma Kombi mais antiga. E o antigo dono, ele, como é um sistema de arrefecimento à água, ele não colocava os produtos corretos para fazer funcionar direitinho, né? Então, a gente teve Isso foi criando crostas dentro do sistema de arrefecimento e toda hora tá tapando o radiador, toda hora tem algum cano tapado. Então, a gente teve bastante problema com isso.
Só que de resto, assim, são coisas normais. Eu acho que, assim, lá na Bolívia a gente teve um super problema com o nosso motor, mas a gente escuta muitos viajantes também reclamarem, entre aspas, né, da Bolívia, porque lá é muita altitude, a gente está no meio da cordilheira. Eu acho que lá o carro Então, sofre demais. Exatamente, se acaba exigindo muito mais, né? Então, lá ela pediu um pouco de socorro. Mas, assim, a gente vem para um carro que é usado absolutamente todos os dias e roda muito. E em todas as condições, a gente teve no lugar mais seco, lugar mais úmido, lugar mais alto, lugar mais baixo. Calor, frio, é muito... Só subida, só descida. Ela vive de extremos, né? Então, eu acho que isso também faz ela desgastar um pouco mais. Então, a gente vira e mexe, faz as manutenções preventivas que a gente consegue. Ainda assim, a gente tem um outro problema pontual, né? Exatamente. Mas eu acho que perto do que dava para ter, assim... Ela é bem tranquila até. A gente já rodamos 50 mil quilômetros. Pô, para quem rodou 50 mil, acho que tá muito bom. Nós mexemos muito pouco. Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente voltasse no tempo agora para o ponto, um pouco antes de vocês saírem, o que vocês teriam feito assim, um pouco diferente para evitar algumas coisas ou para fazer com que algumas coisas acontecessem? Tem isso? Eu, na verdade, eu não sei, vocês são homens, vocês não vão entender, mas eu teria feito outro design aqui dentro. Decoração seria diferente, é isso? Mas aí eu falo, pro Bruno não mudaria em nada, mas eu faria algumas coisas dentro da casa, assim, querendo ou não é nossa casa, né? Então, algumas mudanças aqui dentro para ser um pouco mais prático para nós no dia a dia. Porque como o espaço é muito limitado, então é tudo, procura atrás do pacote do outro pacote. Então ele tem que, é sempre uma função buscar alguma coisa aqui dentro. Tem um mapinha para achar as coisas. Ô, Queca, nunca é tarde. Não se esqueça. Pode mudar. Dando ideia. A parte do feeling, assim, dessa vontade da viagem e de mudar alguma coisa no planejamento, eu acho que foi tudo tão orgânico e muito necessário também, porque eu acho que toda porrada que a gente levou no meio do caminho, se a gente pode falar assim, foi ótimo para a gente amadurecer. A gente, hoje, 2 anos depois, nós somos pessoas muito diferentes de quando saímos lá do Brasil, saímos de casa, graças a essas coisas. Então, assim, a gente poderia ter evitado muitas outras situações, eu acho, sim. Mas até que ponto a gente teria aprendido tanto que a gente aprendeu, sabe? Porque foi bem sofrido. O Bruno falou desse perrengue na Bolívia, mas eu acho que, assim, são várias coisas também. A saudade de casa, dos amigos, é muito intensa, por muitas vezes. A gente abre mão de muitos momentos, né? Assim, a vida é assim, né? Se a gente for analisar, são sempre escolhas, né? Que você tem que, querendo ou não, exatamente. Deixa eu ver uma coisa. Desculpa. Eu tenho uma curiosidade. Além da viagem, os perrengues, tudo isso aí, tem um que a gente não considera muito, que é viver em não sei quantos metros quadrados aí, vocês 3 ou vocês 2. Como é que é isso? 24 horas, o tempo todo, num espaço tão pequeno, como é que vocês conseguem lidar com isso, assim, essa convivência? Eu vou fazer um comentário. Como é que vocês ainda estão juntos? Mais do que juntos. Olha, tem aquela famosa frase, só por hoje. Eu acho que é mais ou menos... Nossa! Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A pandemia foi um bom ensaio. Eu acho que a pandemia foi um bom laboratório pra gente. A gente se viu, só que a gente estava numa casa, com conforto, enfim, com família, com amigos. A gente não ficava com outras pessoas convivendo durante o período da pandemia, mas a gente tinha espaço. Se a gente ficasse azedo com o outro, um ficava num quarto, o outro na sala, estava tudo bem, né? Aí agora aqui, a gente aprendeu a conversar muito mais, eu acho. Que tem que resolver, né? Tem que resolver. E se precisa, em último caso, a Queca fica na sala e eu vou pro quintal, que é o resto do... O resto do mundo.
Mas foi bem desafiador para nós no começo, porque eu tenho a minha personalidade é bem forte, a do Bruno também. A gente vê alguns casais que tem ou um ou outro um pouco mais zen, mais tranquilo. Mas eu e o Bruno, a gente gosta de uma opinião, sabe? Mas a gente está aprendendo muito, assim. E mesmo 2 anos já, a gente ainda fala, não, hoje eu não tô bom, eu vou sair andar, ou então não, me deixa aqui, eu quero ler um livro. Eu acho que muito é parte de respeitar, de entender que todo mundo tem o seu espaço, independente se homem, mulher, novo, velho, todo mundo precisa ter um espaço sozinho, pelo menos um pouquinho. Então, acho que às vezes é isso, a Keka, é o que ela falou, hoje a gente entendeu que às vezes tem que ter sinceridade, virar pra pessoa e falar, olha, hoje eu não tô muito num bom dia, tá bom? Não enche meu saco. Fica aí, né? Fica você aí, eu aqui. Bruno e Keka. Relacionamento a vida inteira a gente está aprendendo, a gente está evoluindo. É isso aí mesmo. Eu sigo vocês desde o começo, quando vocês estavam em Santa Catarina. É muito interessante, recomendo a todos seguirem. Vocês falaram que aprenderam muito, todos nós estamos aprendendo muito, quem está seguindo vocês. Inclusive, fui para o Uruguai, seguindo o roteiro que vocês fizeram no Uruguai, a passeio de ônibus, mas não era de carro, e todas as dicas foram muito legais. E também eu posso dizer que eu sou fã de vocês, eu e minha esposa, a gente está direto vendo vocês. A gente teve a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente, vocês são filhos de um vizinho nosso aqui, e vocês vieram para um casamento, não sei. E a gente acabou se conhecendo aqui. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu acabei conhecendo, além de vocês, o Plínio, eu conheci a filmadora de vocês, é uma GoPro, eu acho que é isso, né? Isso. E eu não falei no dia, vou falar agora aqui. A razão de vocês estarem, vocês conseguirem conviver, ver se é verdade isso, se faz sentido, é o fato de vocês terem uma GoPro que é o psicanalista de vocês, que é para ela que vocês falam o tempo todo. E não é isso? Isso é verdade, viu? Isso é muito verdade. DR total, diário. Não, mas eles conversam com a câmera, então tem que estar bem, fala com a GoPro e pronto. Queria até dar um nome para essa GoPro aí, a gente vai chamar de Dr. Givago. O que vocês acham? É membro da família, praticamente. Já. Pois é. Terapia, viu? Deixa eu aproveitar e voltar um pouco quando vocês estavam planejando, tá? Como é que foi a reação da família de vocês, os amigos? Como é que foi isso? Como é que foi o apoio ou não? Vocês podem comentar um pouquinho disso? O que vocês tiveram talvez que superar? Então, a gente, como a Keka disse, né, a gente estava muito insatisfeito nas nossas profissões e todos que conhecem a gente, que são próximos de nós, sentiam isso. A gente não é de ficar falando que a nossa vida estava ruim, que a gente estava insatisfeito, mas isso quando você é amigo de alguém, você sente. Quando você é da família, você sente, né? E a gente estava juntando dinheiro para abrir um negócio e os mais próximos sabiam disso. E quando a gente disse que ia pegar e jogar tudo pro alto, montar uma Kombi e fazer, só que a gente pensou em fazer um canal no YouTube e ganhar com isso, eu acho que ninguém acreditou muito, não por mal, né? Mas todo mundo, acho que pensou que era uma fuga, pensou, olha, vocês precisam encarar a realidade, vocês precisam de um trabalho sério, vocês precisam ganhar dinheiro e viver de verdade, né? É uma fuga isso daí. Todo mundo, acho que quis dizer isso nas entrelinhas. Não, teve amigos que disseram em todas as linhas. E a gente até agradece, que é muito legal. Assim, acho que às vezes tem pessoa que está fazendo isso e é uma fuga de fato. Mas não para nós. As pessoas não sabiam que a gente já estava há um tempo pensando nisso, planejando e tal, né? Então, para nós estava muito normal, para eles foi uma surpresa. Na verdade, porque assim, a gente só foi contar para a família de fato quando a gente já tinha certeza. E quando a gente já tinha certeza, a gente já tinha feito todo o planejamento, tinha batido um financeiro ali, a gente já tinha, já era certeza absoluta que a gente ia fazer isso. Então, quando a gente falou,
foi muito novo para as pessoas também. O assunto não era novo para nós porque a gente já estava planejando há um tempo. Mas para as pessoas que receberam essa notícia, foi um susto. Porque disseram, poxa, será que eles estão tão infelizes ou alguma coisa assim para eles quererem ir embora e largar tudo? E será que eles vão achar felicidade fugindo? Né? Porque eles estavam pensando que era fugir. Como assim? Fazer alguma coisa no YouTube? Para os meus pais, por exemplo, eles acompanham canais no YouTube e tal, mas eles não conheciam assim sei lá, alguém ou alguma coisa assim, essa pessoa trabalha com o YouTube. Alguém que vive disso, né? Que ganha com isso. De redes sociais. Eu acho que na cabeça deles todos, dos nossos 4 pais, né? Acho que quem ganha vida com rede social é esses 1 em 1 milhão, esses caras famosos que ganham milhões por mês. E não tem muita gente que consegue viver com um salário justo, bom, que dá para viver, mas não é milionário. E não é tão conhecido. A gente começou a perceber que o mundo das redes sociais, na verdade, existem uma dimensão muito grande para você trabalhar dentro das redes sociais. Então, não significa que você vai ser um multimilionário igual esses influenciadores que você ouve falar, mas ele te possibilita ganhar um salário. Gerar uma renda, né? Na medida que você quiser, na medida que você quer, né? Exatamente. Sim, exatamente. Você vai direcionando muito. E nada mais na verdade, do que um negócio próprio também. Para nós, a gente sempre tratou desse jeito, saiu como um negócio próprio. A gente abriu um CNPJ, tem uma empresa e trata como um negócio. A gente investe no negócio para equipamentos. Para isso que a gente está fazendo com vocês, não deixa de ser um trabalho, a live que a gente vai fazer, os vídeos que a gente faz. É um prazer, a gente adora, mas é um negócio também para nós. A gente fala que sem dúvida. Hoje, porque a gente tem noção de que isso é um trabalho, mas isso deixa a gente extremamente feliz em fazer. Então é natural para nós, uma coisa que hoje a gente pode ser remunerado por isso, mas que a gente já gosta de fazer naturalmente. Isso. Sim. É muito bacana esse pensamento, porque as crianças deveriam ser educadas dessa forma. Hoje em dia se fala muito em educação financeira. Quando você está no colégio, você não aprende a economizar, você não aprende a fazer um monte de coisa. Você já faz aqueles planos que, né, vão te deixar sempre mais ou menos financeiramente pro resto da vida. Então, isso é bem legal. Vocês, assim, nessa idade, já terem essa consciência, né? No mundo corporativo, a gente sempre aprende, né? Mas quase ninguém aplica, né? Encare o seu trabalho como se fosse a sua empresa, dentro da empresa. Isso é fantástico. E pelo que eu entendi, no ponto que vocês já estavam, quando contaram, acho que as opiniões contrárias só reforçavam e confirmavam as coisas que você falou, né? Totalmente. Tudo, Aí você se esforça mais para dar certo, né, gente? Sim. De repente, a Henriqueta vai ter que provar que não tem essa não. Vocês estão viajando, a gente está certa. Teve algum momento assim de vocês quererem decidirem ou não, chegar perto de decidir a retornar da viagem e voltar para a vida anterior ou para uma vida semelhante? Não, voltar para a vida anterior e semelhante nunca. Jamais. Mas, voltar para o Brasil, pronto. Voltar para o Brasil para não sei o que também. Na verdade, quando a Kombi quebrou lá na Bolívia, a gente teve uma série de situações muito complicadas lá. A gente pegou um mecânico muito ruim, que deixou a nossa Kombi pior. A gente ficou 40 dias parados com a Kombi na mecânica lá. Perto do limite do país de poder ficar com o carro. E lá na Bolívia não tem conversa. A gente ligou para a embaixada e eles disseram, vocês precisam dar um jeito de tirar, senão eles vão apreender o carro e vocês não pegam mais. Então, na verdade, assim, contextualizando, a gente tem um prazo em cada país que a gente tem autorização para ficar, nós e o carro. E lá na Bolívia, eles dão uma autorização de uma permanência de no máximo 3 meses para você ficar. Porém, se você tem algum infortúnio, nós, como pessoas, poderíamos pedir uma extensão, né? Mas como pessoas, mas o nosso carro não. E lá, eles apreendem e colocam seu carro a leilão, enfim. É uma legislação bem específica e muito rígida em relação a isso. E a gente estava com o prazo contado, a gente estava com o carro quebrado. Nós saímos da Bolívia no último dia da nossa autorização
com o carro quebrado ainda. Mas conseguindo andar com o carro. Mas ele só andava. Foi atravessar a fronteira. De atravessar a fronteira, gente. Assim. Olha, Então, eu já vi filmes com roteiro mais simples do que esse. Tá? Então foi um estresse muito grande. Então isso somatizou. Eu fiquei doente muito tempo depois disso. Eu comecei a... Não sei se foi a descarga de adrenalina também e tal. Ou comida também, porque na Bolívia e Peru todo mundo passa mal. Né? Então foi uma somatória que deu um pico ali que a gente pensou, será que a gente volta pelo menos para acalmar carro, pouco? Colocar as coisas no lugar. Será que, sei lá, a gente leva o carro numa cegonha até o Brasil, arruma lá? Enfim. E aí continua, né? Foi a única Falando nesse perrengue de passar mal, a comida e tal, a Henriqueta não tem banheiro. Não. Como é que é isso no dia a dia para vocês? Como é que vocês fazem? Cara, no começo era uma grande questão, assim, né? Hoje, nossa, normalizamos total. A gente vai regrando as coisas. O que a gente faz, geralmente? Aproveita quando tem. Então, assim, posto de gasolina, shopping, supermercado e tal, você começa a regrar seu corpo quando tem. Quando a gente percebe, por exemplo, que a gente está doente, sei lá, tá com piriri aí, que a gente não vai ter controle sobre isso, a gente fica num camping ou algum lugar com uma estrutura de banheiro ok. E aí a gente para um pouco de rodar e fica num lugar até normalizar a situação. Xixi, por exemplo. No mato. Xixi no mato. É isso. À noite, madrugada, às vezes eu acordo o Bruno e falo, vamos lá fora que eu preciso fazer xixi. E é isso. Um outro ali e a gente vai. Mas a gente regrou muito isso. Hoje eu acho que está tão no nosso subconsciente que a gente chega num lugar e vê que o banheiro é bom, a gente já fala, vamos dar uma aqui. Eu vou passar nesse banheiro. É aqui. Mas fazendo isso, arruma. Mas fazendo isso continuamente, o próprio organismo ele acaba se adaptando aos horários, até mesmo, né, para vocês se encaixarem. Agora, e o banho? Agora, não, um pouco antes do banho, Rui, eu queria voltar um pouco na parte de negócios, tá? Que vocês falaram, né? Que vocês têm um negócio, YouTube, quer dizer, um negócio profissional que vocês, realmente o negócio de vocês. Sim. Vocês têm uma GoPro, eu vi vocês falaram de drone. Como é que é esse negócio de investimento em equipamento para vocês gerarem isso? Porque já que é um business, né? Quanto vocês investiram nisso? A gente saiu, na verdade, de Campinas, a gente não tinha nada. Nossos celulares não eram bons. A gente não tinha GoPro e não tinha drone. A gente tinha uma similar da GoPro, mas muito antiga, estabilidade muito ruim para gravar para o YouTube, e a gente nem usou. Assim. Péssima. Tá. A gente usou um pouco no começo dos nossos vídeos. Os primeiros vídeos, 2 vídeos. Não, que... Bruno. Não. Eu sou já não lembro há muito tempo. Eu lembro que assim, até mais ou menos... A gente rodou o Paraná todo e uma parte boa de Santa Catarina. Mas no começo a gente não tinha muita habilidade com ela ainda. É verdade. Então a gente usou por muito tempo o que tinha. Falei, Bruno, quem quer, faz com o que tem. Vamos com o que a gente tem. Aí, no meio do caminho, a gente guardou um pouco de dinheiro. A gente tinha R$10.000 para a gente comprar equipamento. E a gente resolveu passar no Paraguai. Então, um dos primeiros pontos que a gente parou na viagem, a gente até nem conta que a Henriqueta entrou no Paraguai, porque a gente só atravessou a ponte assim com ela. Só para fazer compra. Mas o primeiro país mesmo que a Henriqueta entrou foi o Paraguai para fazer compra de muamba. Daí a gente comprou o drone, compramos a GoPro, mas uma GoPro que não era assim a top de linha da época, a GoPro 8, na época ela não era a top de linha. Tinha acabado de lançar 10, a gente comprou a 8, que era um pouco mais acessível. E compramos um celular para o Bruno, porque para vocês terem uma ideia, os nossos celulares eram tão ultrapassados que o drone a gente não conseguia controlar com nenhum dos celulares. Entendi. Então a gente teve que comprar um celular, um Xiaomi um pouquinho melhor para o Bruno poder usar o drone ali e pilotar com o próprio celular. E foi isso até muito tempo, até Mendoza, assim. A gente fez toda a rota, descemos o Uruguai, fomos até Ushuaia, subimos a carretera austral, passamos por muita coisa assim dentro da Argentina até chegar
em Mendoza, que daí a gente comprou um notebook, que a gente tinha uns notebooks antigos também, que eu uso para edição. Aí eu comprei um notebook um pouco melhor, para eu colocar um editor de vídeo melhor, porque daí as nossas redes sociais, a partir daquele momento, elas já monetizavam, mas valores insignificantes. Mas aí a gente entendeu que talvez se a gente melhorasse também essa parte de edição e tal, isso poderia ser um impulso. Aí compramos o notebook. E foi nessa coisa de ir sentindo. Será que vale a pena? Será que não? Entendi. Então, vocês foram investindo à medida que vocês foram tendo esse feeling. Pô, vale a pena investir, que a gente vai melhorar a nossa qualidade e, logicamente, atrair mais. Isso. E continuando nesse ponto de negócio, né? Como é que é a disciplina de vocês de produzir conteúdo? É todo dia que vocês produzem? No começo, a gente saiu com a mentalidade de vamos gravar todos os dias, vamos gravar nossa rotina, exatamente tudo que a gente vai fazer. Bom, mau momento, tudo. Com o tempo, a gente foi vendo que, primeiro, dava muito trabalho e às vezes não gera tanto interesse. Então, a gente pensou, vale muito mais a gente focar no que a gente vai fazer. Vamos, então, gravar, precisa ter a continuidade do tipo, saímos de tal lugar, fomos para tal lugar, para todo mundo entender o que está passando, mas não mostrando exatamente tudo que a gente faz no dia a dia. Então, hoje a gente mostra um pouco do nosso dia a dia, mostra mais passeios também que a gente faz e dá uma mesclada que acho que fica mais interessante para assistir, até para nós mesmos, a gente gosta mais. O público fica esperando, né, o próximo vídeo, né? Exatamente. Você bota todo dia, a pessoa perde um, aí não, deixa para lá, amanhã tem outro. Isso, exato. E não só por isso, gente, também porque para a gente ter momentos assim, como a gente trabalha mostrando a nossa vida, é muito complicado, porque você começa a misturar a sua vida com o seu trabalho, querendo ou não. Então, o tempo inteiro está trabalhando. Porque depois que você começa quando aquilo começa a entrar no seu dia a dia assim, de trabalho e tal, isso sai um pouco, sabe? Tem hora que a gente não quer ver câmera, sabe? Então, para a gente ter um respiro também. Tem que ter um tempinho para vocês, né? Exato. Até a gente perceber isso, levou um tempo. A gente foi adaptando conforme a gente foi passando, assim. A gente via que o desgaste do gravar não valia a pena o retorno toda hora. Então, mostrar mais ou menos o que o pessoal gostava de ver, o que a galera falava, olha, mostra mais tal coisa. Aí vai permeando, assim, mais ou menos o que as pessoas têm interesse e também vai tirando um pouco do nosso tempo. A gente gosta também de passear, fazer outras coisas fora da câmera também. E além disso, isso que a Keka falou, a gente mistura sempre no dia a dia nosso trabalho, nosso relacionamento e nossa vida, nosso lazer, é tudo sempre junto para nós aqui. Então, a gente percebeu que se a gente tivesse dia que a gente dedica para não gravar, para a gente aproveitar a viagem, para a gente passear nós dois só, seria muito bom para o nosso relacionamento, bom para a nossa vida aqui. Então, a gente começou a fazer pouco dias que a gente não liga a câmera. Entendi. Isso é saudável. Agora, esse papo, esses últimos minutos me geraram duas perguntas. A outra eu deixo para depois. A primeira é assim, existe muita gente que às vezes não toma uma atitude ou não planeja, etc., porque acha que não tem muito preconceito com a parte financeira, né? Com o processo financeiro, acha que é chato, vai ser chato planejar, etc. Mas eu acho que, no caso de vocês, me corrijam se eu estiver errado, você quando começa a fazer, quando você dá o primeiro passo, que eu acho que é o que vocês fizeram, quando é sonho da gente, a gente não para mais, né? Só você dá o primeiro passo. E essa parte financeira, ela, para vocês, eu acho que ela acabou entrando na massa do sangue, como se diz, né? Ela fica meio que automático, né? Você já, sem querer, já pensa, então aquela coisa do planejamento chato fica tudo no passado. Tô errado ou tô certo? O que vocês... Tá super certíssimo. Certo. Porque, na verdade, para nós, a gente primeiro prioriza a viagem, essa parte. Então, como a gente já tinha, querendo ou não, uma reserva, a gente também não tinha essa obrigação, vamos dizer assim, de colocar... Porque a gente vê muita gente, por exemplo, que faz a mesma coisa que nós, que está na estrada, que às vezes se desespera um pouco nesse começo, porque quer resultado, Muita gente seguia muito pelo financeiro. A gente estava
tão desgostoso que quando a gente saiu para viajar, o nosso orçamento era menos da metade do que a gente ganhava quando a gente tinha empregos normais. Então, assim, a gente já abdicou de uma, entre aspas, vida confortável para seguir isso. Então, isso meio que era um segundo plano para nós, na verdade. Não segundo plano, claro, ninguém vive sem dinheiro. Mas, assim, a gente também não estava buscando esse resultado em si. A gente queria muito dar certo, mas a gente queria com saúde. A gente não queria entrar de novo naquela confusão que a gente estava antes, de tornar isso um trabalho insustentável que ia fazer a gente ficar... Que mentalmente vocês iam estar... É muito mais que o turismo, né? As pessoas às vezes se enganam, né? Então, legal. É isso. Entendi. Pessoal... espero que vocês estejam curtindo muito esse papo com o Bruno e com a Queca do Henriqueta Vai, né? Realmente uma tremenda aventura, uma viagem, né, que eles estão fazendo e nós estamos fazendo junto com eles, né? E pedir para vocês, né, não esquecer de seguir a gente aí no YouTube, dar o seu joinha, e nas plataformas de podcast também. E, claro, compartilhar com seus amigos, seus vizinhos, parentes, enfim. Se esse conteúdo vocês estão curtindo, acho que é legal, compartilha aí com quem pode se beneficiar também, tá? E agora, voltando para vocês, né? Fora toda essa aventura da Bolívia, vamos tirar um pouco Bolívia, que a gente falou um pouquinho já. Vocês entraram em pânico em algum outro momento? Sim, logo no começo da viagem, gente. Eu falo, a gente fala de outros países, mas nada como o Brasil, né? Opa, Brasilzão, o que rolou? O primeiro susto que a gente fala de perrengue, quando vocês falaram em perrengue para nós, a gente só consegue pensar em coisas relacionadas à estrada, Kombi e tal, mas a única vez que a gente passou medo, né? Muita gente pergunta para nós sobre... Vocês não têm medo de dormir na rua? Vocês não têm medo de estar dentro? Porque a nossa casa é um carro, a gente dorme na rua, a gente dorme em qualquer canto, em praça e tal. E a gente teve um episódio em Urubici com um senhor, assim, muito mal encarado, que nos abordou de uma maneira muito estranha. A gente se sentiu um pouco ameaçado naquela situação, assim, a gente estava com o carro todo aberto, tomando café na beira de um rio, enfim, a gente estava vivendo o sonho no comecinho ainda, que nada pode atrapalhar, nada, a gente não esperava isso. E foi um susto, assim, tremendo, foi o primeiro, presta atenção, assim, para nós. Se liga, né, que é perigoso. Isso. Entendi. Conta a história. A gente estava assim do lado de um rio, como a Queca disse, a gente estava procurando, a gente gosta, até hoje a gente gosta muito, diferente de até outras pessoas da viagem também, a gente gosta muito de dormir em lugar de natureza, sem ninguém, assim, a gente acha muito gostoso. Então a gente procurou uma beira de rio ali, que tinham nos indicado, falaram ali é um lugar legal para tomar um café da manhã, nós fomos lá sentir se era um lugar bacana, fomos tomar um café da manhã lá, a gente não dormiu lá. Chegando lá, veio um cara, esse senhor aí, bem mal encarado, de bicicleta, um machado grande, bem grande, um machado na bicicleta, amarrado. E aí ele começou a falar, ele não sei se estava meio bêbado, assim, drogado, sei lá, meio estranho, só nós três. E ele começou a falar assim, não, porque esse machado aqui eu já dei no lombo de um cara, eu quando eu não gosto da pessoa, eu pego esse machado e dou no lombo dela, não sei o quê. E falando umas coisas assim, né, e a gente já meio, não tem problema, né? Aqui não tem problema nenhum. Aquela coisa... Nós somos legais. Meio com medo. Mas ele de olho nas nossas coisas, a gente ia acabar de pegar o drone para levantar o drone para mostrar ali onde a gente estava. E ele de olho no drone, a gente achou muito estranho. Aí começamos a mudar o assunto, a Queca começou a... Gente, sério, na hora do desespero, eu comecei a falar de Deus com o cara e falar, olha, você tem que buscar Deus na sua vida, se você tá arrumando tanto problema assim com esse machado, eu acho que falta pro senhor. E comecei a falar como se eu tivesse Aí ele, não, mas eu acredito em Deus e tal, e aí a gente começou, né? Então tá bom, então vamos nessa, né? Aí a gente já tava empacotando tudo. Pegou uma vibe, é isso, pegou a vibe e tava ali já, né, preparando. Gente, foi assim, uns 10 minutos que pareceu 1 hora, a gente saiu de lá, a gente tava tremendo tudo mais no carro e fomos embora. Mas foi a única vez também, com pessoa foi a única vez que deu medo, assim, né? Experiência.
Eu não podia... Vai, Amanda. Não, eu ia perguntar, né, já que está falando de pessoas, né, e viajando por diversos países, tal, claro, cada país é diferente, né, tem suas características, mas dos povos que vocês já foram, né, assim, qual que você achou mais legal, o pessoal mais carinhoso, mais vibrante? Colombiano, gente. Se for Colombiano. de pessoas, acho que a Colômbia está um nível acima de qualquer país. Qualquer assim. país. O colombiano é especialmente gente boa. Especialmente, assim. Especialmente. Ele lembra muito brasileiro no sentido de caloroso. Ser caloroso, convidar para tudo. Mas ele é ainda mais prestativo, eu diria. E acho que primeiro prestativo mesmo, eles fazem de tudo para ajudar a gente, de tudo mesmo, assim. E acho que... Legal. Eu não sei, eu acho que... É de ser igual brasileiro, eu acho. A gente se sente mais em casa. Acho que talvez para nós, brasileiro, o colombiano é muito gente boa, não sei se para todo mundo. Mas ele é barulhento, caloroso expansivo mesmo. E, cara, todo lugar que a gente é na Colômbia, eles sejam bem-vindos. Espero que você ame a Colômbia, não sei o que, quer te tratar ali como o melhor do mundo, sabe? Para você adorar o lugar dele. Então, isso é muito legal. Show no Colômbia, muito. Que legal. Eu não sei se também eles têm muitos deles falaram para nós que a Colômbia passou por muitas situações durante a história do país que fez com que a Colômbia ficasse um pouco manchada, assim, né, perante os países vizinhos, as pessoas têm medo de visitar. Então, eles mostram bem para nós que é uma impressão completamente errada, assim, porque eles são extremamente fofos, assim. Eu amei o colombiano. Isso é uma coisa que a Keka falou. Acho que por toda a história deles, a fama que eles têm internacional, eles viam a gente lá e falavam, cara, é uma pena, porque o mundo inteiro acha que aqui é só cocaína. E, na verdade, não tem nada a ver. É um país maravilhoso, com uma cultura linda, uma comida gostosa, um povo maravilhoso. Então, é bem legal, assim. Muitos disseram, o brasileiro passa muito isso. Fala do Brasil, remete a Rio de Janeiro... os traficantes, as coisas, e o Brasil é tão maior e tem tantas outras coisas. Todo né? país é muito mais do que a fama que tem. É verdade. Então eles deram um baile, assim, de simpatia. E isso a gente diz, sendo que na Colômbia foi a única experiência que a gente teve ruim com relação à segurança, que nós tivemos alguma coisa furtada. Em nenhum país nós tivemos isso e a gente continua dizendo que o colombiano é o mais gente boa. Que joia. Interessante. A minha pergunta era coincidentemente era essa, Amanda. Mas aí eu complemento não em termos assim do povo mais legal, mas em termos vamos passar para a cultura. Que cultura assim que surpreendeu vocês, ou seja, indígena da América do Sul? Porque a América do Sul é um continente fantástico, né? Super diverso ou cultura ou paisagem, alguma coisa que foi além do que vocês esperavam, ou não foi, ou vocês não conheciam. O que vocês podem destacar? Olha, cara, para mim, Bruno, em cultura, o Peru é super rico, maravilhoso, mas eu acho que em cultura, de novo, vamos ter que voltar para a Bolívia, cara, porque é um país ainda, acho que pelo fato de ser pouco desenvolvido, eles são menos, parece que ainda está um pouco para trás dos outros, eles são menos globalizados, então você anda no interior, você vê muita cultura local, coisa enraizada mesmo, que em lugares globalizados já não existe mais, todo mundo é igual praticamente, lá a gente vê muita diferença. E eles é um choque cultural. Eles preservam muito a cultura ancestral. Isso é muito legal. E a gente vê que por não ser um país muito turístico, tem alguns pontos específicos ali que tem turismo, mas grande parte do país ainda não é, e não tem estrutura mesmo para turismo. A gente sente que tem essa privação mesmo de facilidades para o turista ir para lá. Acho que muito por isso a gente vê muito presente a cultura. A cultura andina é linda na Bolívia. É muito maravilhosa no Peru. O Peru foi o país que eu mais gostei de conhecer da América do Sul. Por tudo, culinária, cultura, enfim, é o país que eu me emocionei muito e tal. Mas a Bolívia, ela toca muito, porque ela é muito selvagem ainda, mais ou menos assim. Impressionante, quero dizer, como não foi tão atingida pela globalização mesmo. Tipo assim, então, é bem legal. É ainda um país que choca. No Peru tem isso também, mas são poucos lugares que têm essa preservação. E eu acho que eles já têm essa noção de que eles precisam preservar.
lá na Bolívia é uma preservação natural. Eles têm aquilo por ser... Porque o povo nem da chega, o cultura. governo não chega, as pessoas não chegam, É. eles estão, entre aspas, largados lá. Isso, um pouco para trás, né? Que tem esse lado bom, né? Tem esse lado bom. Exato, para quem viaja, para quem gosta desse tipo de turismo, é riquíssimo, é muito legal. Muito autêntico, né? Muito, cara, a gente foi para vilas na Bolívia que a gente passava ou tanto a pé quanto de Kombi, que a galera olhava pra gente como se fosse alienígena. Tenho certeza que aquelas pessoas nunca viram um estrangeiro na vida, sabe? Na vida, sim. E pessoas completamente vestidas e a maneira como viviam, assim, Totalmente, você vê que não é uma... Elas não têm a noção, elas não... esse negócio de internet, aquilo ficar não no é para mostrar celular, pro turista, né? Porque sabe? no Peru Entendi. a gente vê muita gente vestida para mostrar pro turista. E na Bolívia você vê que não é para turista, não tem ninguém lá. É autêntico mesmo. É a galera, né? O Discovery Channel vai mostrar um documentário com desenho de Kombi nas pedras, assim, Boa. Quais são os principais aprendizados que vocês tiveram até agora? Porque, querendo ou não, é uma jornada só não, né, de aventura, mas acho que tem muito aprendizado nisso, né? Nossa, são tantos, São assim. tantos, cara. Eu A acho gente que ressignifica muitas coisas, eu acho, da nossa vida. Por exemplo, ressignificar valores. Fazer só um gancho, né, que o Rui tinha feito a pergunta do banho. O quanto vale um banho quente antes de dormir, sabe? Não, isso a gente fala brincando, mas muitas coisas a gente ressignificou. Porque, assim, a gente começa a valorizar todas as nossas coisas, as nossas oportunidades, as nossas... Enfim, a gente começa a ver... A gente sempre faz o paralelo, né, querendo ou não, da vida que a gente tinha morando em Campinas e tal, com a vida que a gente tem hoje. Então, a gente olha com uma ótica totalmente diferente para tudo. Até, assim, a preocupação das nossas mães. Coisas que a gente nunca tinha voltado a nossa atenção, a gente começa a ter essas percepções hoje. Cara, acho que a gente teve que reeducar nossa mente em tudo, assim. No começo, a gente saiu para viajar. Nos 3 primeiros meses, eu pegar uma cerveja e tomar ao meio-dia do dia de semana, assim, eu tinha um peso na consciência de fazer isso. Hoje em dia, eu tô fazendo com vocês aqui e faz parte do meu trabalho. Se eu quero, eu posso fazer. E a gente, acho que, desapegou desse peso na consciência, que é uma coisa que é um pouco imposta por essa vida que a gente leva. Meio a sociedade acaba impondo isso, né? Exatamente. De repente a gente quebra tudo, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, num domingo à noite, a gente está trabalhando. Exatamente. Às vezes fazendo post, escrevendo, editando vídeo, e passa o fim de semana inteiro, um feriado, só fazendo isso. Ou uma videoconferência, ou uma reunião, enfim. A gente não tem, assim, o mesmo dia a dia das pessoas. E a gente demorou para acostumar com isso também. E acho que aproveitar essas pequenas coisas assim que a gente não tinha na nossa vida, igual eu falei, não, eu dei o exemplo da cerveja, mas até ligar uma televisão no final de semana, eu que tinha negócio próprio, quando você tem negócio próprio, você nunca não vai ter o que fazer. Não existe não ter o que fazer. Sempre você pode fazer alguma coisa, porque tem 1 milhão de coisas para fazer. Então, eu sentava para ver uma TV e me dava um peso na consciência. Hoje em dia eu sento na frente de uma praia e fico 1 hora lendo um livro ou sem fazer nada, fazer uma coisa que me agrada sem ter menor peso na consciência. Então, são coisas que a gente precisa ressignificar, como a Keka falou, reaprender a viver algumas coisas. Nossa, muito legal. E vocês comentaram, né, que vocês iam até a Colômbia, estão no Panamá, e até onde vai esse sonho? Ai, no mundo, né, cara, gente? Quando a gente saiu, a gente tinha essa, né? Quando a gente saiu, a gente pensou, se a gente conseguir passar da Colômbia, se a gente for para América Central, pagar a travessia de barco e tal, que não é muito barata, é porque a gente já está conseguindo viver com isso, e se a gente vai conseguindo viver com isso, o plano... Aí a gente vai ver na hora, a gente pensava, né? E é óbvio, hoje em dia a gente vive um sonho, o nosso plano hoje é trabalhar com isso por muitos anos, aí pós-América, outro continente, depois outro e outro, e fazer o mundo inteiro. Sempre com a Henriqueta? Oi? Com a Henriqueta sempre? Vamos ver até quando ela sobrevive, né, Rui? Eu acho que com a Henriqueta é difícil. E assim, pelo que hoje a gente não parou para pesquisar muito isso ainda.
Mas pelo pouco que a gente vê, a África, por exemplo, é um continente que precisa fazer com 4x4, então a Kombi já não tem chance. É, verdade. Lá também tem isso. Vocês tinham o plano de chegar até o Alasca? Isso está no programa ainda? Como é que é? Então, é um sonho, continua sendo um sonho, mas eu não tenho visto. A Keka precisa renovar agora, mas eu ainda não tenho. Então, se der visto tempo... americano. O visto americano. Então, se eu for aprovado e se der tempo, se tiver tempo hábil, a gente vai. Se não, vai ser para uma próxima aí. Do Alasca para a Sibéria é um pulo. O problema é o carro lá, cara. A gente acompanha aí uns casais, né? Hoje em dia que a gente tá mais no meio, tem um casal brasileiro que fez ali a Sibéria. Para você ter uma noção, eles deixaram o carro ligado mais de 30 dias, porque se você desliga, congela instantaneamente, você já não liga mais, né? Então, já era. Aí precisa ter um preparo que a gente ainda estamos evoluindo para esse ponto. Com certeza. Então, basicamente, vocês querem viajar pelo mundo para o resto da vida. Basicamente isso aí. A gente teve o primeiro momento que a gente se reencontrou aí no fim, quando a gente estava falando que estava meio perdido e tal. A gente começou a fazer isso, o pessoal falou, vocês são doidos, mas foi nessa doideira que a gente se encontrou. E agora a gente faz tudo que a gente sonhou. Dá trabalho, dá muito. É fácil, não é nada fácil. Essa parte de convivência é difícil, abrir mão de conforto é difícil, distância da família é difícil. Tem muitos percalços, mas para nós, pelo menos, vale a pena tudo. Assim. Eu acho que hoje a ideia que a gente tem é que doideira é o que as pessoas que têm trabalho normal fazem, de todo dia fazer a mesma coisa, não sair do mesmo lugar, ver a vida inteira no mesmo lugar. Quem tá feliz é lindo. Claro, cada um gosta de uma coisa, mas para nós isso não dá. Estar na situação que a gente estava, de fazer tudo isso sem um propósito, sem nada, isso sim era doideira. Isso é uma doideira. E em cima desse ponto, né? Quais as dicas que se poderiam passar para pessoas que, de repente, pensam em fazer algo diferente? Cara, eu acho que a primeira coisa é arriscar, ir atrás, porque, igual quando a gente falou para as pessoas, embora da boca para fora todo mundo nos apoiou, a gente sentiu isso que a gente comentou no começo aí, né? Que achavam que era uma fuga. Então, independente do que falem para você, se você de fato planejou, se você está dentro da sua cabeça, tem firme aquilo, você não é uma fuga de fato, eu acho que você tem que ir atrás, independente do que falem, porque muita gente não acredita. Quando as pessoas não conhecem, elas não acreditam. Esse negócio, a gente conhecia um pouco do YouTube que a gente tinha pesado e a gente acreditava, ninguém mais acreditava. E para nós, hoje deu certo, hoje está se pagando. Hoje todo mundo que falou, não que falou, né, mas todo mundo, na verdade, apoiou, mas da boca para fora, como eu disse, hoje todo mundo, cara, acha muito legal isso que a gente vive e vê com outros olhos, vê, cara, é possível, é possível. Com certeza. E a minha dica é, se conheça. Isso, sempre. Exatamente. Você tem que parar um minuto antes de fazer qualquer decisão na sua vida, de mudança, tal. Você tem que se conhecer. Olha para você e veja o que de fato faz bem e o que você quer. Às vezes a gente cria ideias e necessidades por conta dos outros. A gente cria sonhos que são sonhos dos outros. Então a gente, para dar certo e se entregar de corpo e alma, tem que ser uma coisa que vem de dentro de você. Porque só assim você consegue passar por adversidades e coisas ruins. Porque se for pelos outros, nunca vai bastar para você ir lá e bancar esse sonho depois, sabe? Então, para você bancar isso, tem que estar bem dentro de você. Então, se escute antes de qualquer decisão. Não mergulha. E mergulha de cabeça. É aquele negócio de ter o sonho ardente, né? Que é aquilo que vai fazer você ir para frente mesmo. Eu acho que, se vocês me permitem interrupção filosófica, essa coisa do autoconhecimento não deixa de ser também uma viagem, né? Uma viagem interior também, cheia de percalços e oportunidades. Né? É isso aí, cara, exatamente. Não, pois é. E falando em sonho, né? Quer dizer, vocês estão vivendo um sonho de vocês, né? Que vocês colocaram, e isso é fantástico. Eu acho que não tem um dos prazeres maiores que a gente tem na vida do que realizar sonhos, né? Agora, olhando para frente, né? Quais são os seus próximos sonhos? E aí a gente agora tá ousado, porque a gente viu que dá certo, umas doideiras dão certo, então a gente... Vamos ficar mais doido, né?
Vamos tentar conhecer todos os continentes, fazer o máximo de países que a gente puder. Então, o nosso sonho hoje é continuar conseguindo viver assim, viver disso, né? E conhecer o mundo, eu acho. Eu acho que assim, é secundário. A gente saiu nos propondo a sempre ter como prioridade a viagem e continua sendo. Mas hoje é inevitável, como a gente disse, separar, não tem como separar de trabalho e relacionamento. Então, a gente gostaria também, claro, de crescer nossas redes, conseguir um dinheirinho a mais, poder sobrar um pouco mais no mês para se um dia a gente precisar parar de viajar, né? Mas a ideia hoje, o sonho é isso, é viajar o mundo inteiro, conhecer cada canto por aí. Uau, que legal, que demais. E pessoal, a gente está chegando já ao final, né? Já deu um tempo aí. Nossa, o papo tá tão bom, a gente gostaria de ficar falando mais, né? Aliás, uma dúvida que eu tenho, né? Como é que vocês montam o roteiro? Tipo, como é que é esse planejamento? É com muita antecedência ou tipo, ó, tô no lugar, agora próximo destino é esse? Quando que vocês definiram que esse próximo destino é esse? É na hora, é no dia, é um mês antes? Como é que é? Então, um pouco de cada, cara. Eu sou apaixonado por geografia, assim, cara, eu pegava um momento livre, assim, de ficar entrando no mapa e ficar vendo lugares, cidades, como é que deve ser tal país, tal cidade, então eu sempre gostei muito disso. E aí, depois que eu vendi a minha empresa, que a Keka largou o banco, que entrou a pandemia, a gente ficou muito tempo ali planejando a viagem. E nesse tempo planejando a viagem, eu pegava o Maps, o Google Maps, entrava na internet fazendo pesquisa de lugares interessantes. Então, fiz um monte de pesquisa e fiz um roteiro saindo de Campinas, que é da onde a gente mora, né? Ali até Ushuaia e depois até o Alasca, mas não é indo direto, é passando por todos os pontos que a gente achava que poderia ser interessante. Então, eu já fiz esse roteiro, tá feito até o Alasca. Aí, fora isso, a gente comentou, não vai ser um roteiro fixo, né? Porque eu acho que a gente, quando está sentado no computador, você tem um certo alcance de fazer as coisas. Quando você chega no lugar, você tem outro alcance. O alcance que a gente tem como gringo pesquisando as coisas é muito mínimo. Quando você chega no lugar, você vai escutar dica dos locais e tal. Então, a gente fez esse roteiro pré-estabelecido, mas todos os lugares, sem exceção, que a gente chega, a gente pergunta: ó, que atração que você acha legal no seu estado, na sua cidade, na sua província, no seu país, o que é imperdível, o que as pessoas locais gostam, e aí que a gente pega o roteiro base e vai desviando para esses pontos que a gente vai sabendo durante o caminho. Que nada é melhor do que o pessoal que está aí dar as dicas, né? Sem dúvida alguma. Que legal. Os melhores lugares são esses que a gente não tinha nem ideia que existiam. E a gente não gosta de lugar muito turístico, que todo mundo conhece, que você vai lá e entra, tem fila para tirar foto, um monte de coisa. A gente gosta de lugar mais conhecido. Então, esses sempre são os que os locais sabem e falam pra gente. E pegando isso, em termos de beleza natural, né? Você falou muito da Bolívia, das pessoas, da Colômbia. Agora, em termos de visual, né? Até agora, qual foi o local assim que vocês falaram, isso aqui não tem igual, é o máximo? Onde foi? Dá para fazer um top 3, assim? Pode, se vocês quiserem. Porque tem uns lugares que é difícil. Por exemplo, eu achei muito, muito, muito incrível a Patagônia. A Patagônia eu acho mágico. A Patagônia também, argentina e chilena, aquela região dos lagos, a Para região nós brasileiros que não estão acostumados com neve, aquilo lá é um absurdo. É um absurdo, assim, qualquer lugar que você passa assim na estrada, qualquer cidadezinha. Qualquer lugar é um cartão postal. É um cartão postal. Tudo super seguro, você pode dormir em qualquer lugar. Inóspito, é uma experiência surreal estar na Patagônia. Assim. E a paisagem, parece que a gente está naqueles quadros ou naquelas paisagens de quebra-cabeça, assim. Parece uma loucura. Outro lugar que, por coincidência, fica na Bolívia foi o Salar de Uyuni. Cara, esse lugar é muito incrível. É um lugar lindo. E pra gente que faz esse tipo de viagem de carro, a gente tem uma oportunidade que as pessoas não têm, que é pegar o carro e ir para o meio do deserto de Sal, onde não passa estrada nenhuma, não passa ninguém, e você dormir lá. A gente dormiu 3 noites lá, que foram, cara, muito legais, assim. No meio do nada. O céu mais o lindo. Céu Nossa, uma coisa inacreditável. Foi inesquecível, assim. E, num terceiro lugar, eu acho que, na verdade, foi mais uma realização pessoal. Então, eu acho que isso também pode ser que tenha interferido. Mas Machu Picchu tem uma
além uma da energia, beleza, né? uma história, uma cultura, você chega lá, você se sente diferente, assim, até. É uma energia, assim, diferente. Então, é um lugar que mexeu também. E acho que tem um lugar que aí um a mais aí no top 3, mas que eu acho que dá para pôr que, falando de paisagem natural, é muito lindo também, é o deserto do Atacama, né? Acho que todo lugar lá é muito lindo, os vulcões em volta, uma paisagem muito bonita. Que show! Galera, vocês que estão aí nos vendo, ouvindo, que adoram viajar, ó, pegaram 4 dicas incríveis, hein, para conhecer. Mas, então, Keck e Bruno, eu queria agradecer muito vocês, o tempo de vocês, né? Vocês estão no Panamá, outro país, estão aí, arranjaram um tempinho para conversar com a gente, então eu queria agradecer muito vocês pelo tempo, né? E deixar vocês à vontade aí para mandar uma mensagem final, compartilhar suas redes sociais, seus canais, enfim. Ai, se gente, vocês quiserem. A gente agradece, na verdade, a oportunidade. A gente adora. Pra gente é um prazer, cara. Igual sentar num bar, trocar ideia, a gente gosta muito. Amigos, a gente ama. Eu acho que isso é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, então é um prazer. Nunca vai ser... A gente está doando tempo, mas para compartilhar um tempo maravilhoso com vocês, isso é incrível. Para nós, passou voando. E, gente, muito obrigada por estarem aqui nos ouvindo, né? E para você que quiser nos conhecer melhor, conhecer nossa história, a gente tem um canal no YouTube, a gente também tem um canal no Instagram ali, que é o @henriquetavai, e a gente conta um pouquinho da nossa história aí pelo mundo, agora pelas Américas, né? Logo pelo mundo. A gente conta das nossas doideiras e vocês são muito já nos conhecer por lá. É isso aí. Pô, passou muito rápido, gente. Pra gente, como vocês falaram, né? É só nós dois aqui o dia inteiro, 24 horas um com o outro, então ter 3 pessoas novas para conversar é muito bom. É bom. Aliás, independente podcast, quando quiserem bater papo, dá um alô. Eu adoro falar de viagem, né? Então, pode mandar mensagem. Pode mandar, né? E queria agradecer, né, a participação do Rui e do Eduardo. Foi muito legal esse papo aí com a gente. Realmente aprendemos muito com a Keca e com o Bruno. E lembrando, pessoal, que o Nada de Pânico ele é feito por um time formado por profissionais sêniores do mercado, né? Justamente para mostrar que não existe limite de idade para você se reinventar, fazer algo diferente, ter um negócio novo, fazer uma viagem, mas principalmente ir atrás de seus sonhos, aquilo que lhe dá satisfação. E hoje terminamos, né, nosso episódio. Lembrando para vocês, sigam nas nossas plataformas e não esqueçam de responder a pesquisa que está aqui nos comentários desse podcast, tá bom? E é isso aí, gente. Um grande abraço, né? E vamos de nunca é tarde, afinal a vida é repleta de oportunidades. Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais.